Não existe história muda. Por mais que a queimem, por mais que a quebrem, por mais que mintam, a história humana se recusa a fechar a boca. Eduardo Galeano. Tá no ar um episódio da série Ensinar a Ditadura na Democracia, do podcast História para Você. Obrigado por estar aqui e boa audição. Amor daquela vez como se fosse a última. O que são políticas de memória? Como agentes do Estado e da sociedade civil atuam na construção dessas políticas? Como podemos refletir sobre o que é dever de memória e o que é direito à memória? De que forma o ensino de história se encontra com as políticas de memória na educação básica? Na mini-aula a seguir, a historiadora e professora Caroline Bauer conversa conosco sobre todas essas questões. Docente do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História e do Prof. História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Caroline participa desse episódio do História para Você, trazendo importantes reflexões sobre a temática principal do nosso podcast: como ensinar ditadura na democracia. Esperamos que você goste e aproveite bastante a contribuição da professora Caroline. Olá! Meu nome é Caroline Silveira Bauer, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquiso a ditadura civil-militar brasileira. Eu vou falar um pouquinho para você sobre políticas de memória e de que forma elas se relacionam com o ensino de história. Para isso, a gente deve partir de uma definição que fala que as políticas de memória podem ser entendidas como uma ação deliberada de governos, em parceria com outros atores ou não, para a gestão da memória social, ou seja, para criar, preservar e transmitir um relato sobre determinado passado, considerado particularmente importante ou significativo, e a partir desse relato empreender medidas concretas de reparação. As políticas de memória, sendo um fenômeno cultural, político e social, elas estão diretamente relacionadas às formas como a sociedade se relaciona com o passado e a passagem do tempo. No campo dos estudos sobre as políticas de memória, eu destaco os trabalhos da Paloma Aguilar, do Ricardo Vinhas, da Elizabeth Lira e do Carlos Galo, cada um refletindo a partir do seu país de origem. Esses passados aos quais as políticas de memória fazem referência geralmente são considerados temas sensíveis ou situações limites de difícil manejo e que abrangem temas que se atualizam no nosso presente, como a violência, o autoritarismo e as discriminações e intolerâncias. Nesse sentido, as políticas de memória, enquanto políticas públicas, elas são formuladas pelos estados, mas isso não significa que a proposta tenha sido originada desses estados, né? A demanda ela pode ser proveniente das lutas de atores sociais ou de organizações da sociedade civil, que geralmente costuma ser o caso. Além das disposições dos governos para realizar a gestão da memória, a mobilização e a pressão dos chamados empreendedores de memória, que é uma expressão da Elizabeth Helin, são fundamentais. No entanto, muitas dessas demandas suscitadas pelos empreendedores de memória são motivadas pelo chamado dever de memória, um imperativo ético e moral que caracteriza a responsabilidade autoimposta ou delegada, que é característica dos sobreviventes de situações traumáticas. Isso acaba revelando um dilema. As políticas de memória, no final das contas, devem garantir o direito à memória ou o dever de memória? Eu, particularmente, sou mais inclinada a pensar na ideia de garantir o direito e seu exercício, e o Estado, diferentemente de instituir um relato oficial ou uma história oficial a institucionalizar determinada memória, que o Estado realize uma gestão da batalha de memórias, instituindo os limites da liberdade de expressão e opinião e coibindo o negacionismo e os discursos de ódio. Quando a gente fala em verdade ou direito à verdade, trata-se de esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a repressão da ditadura, por exemplo, e como ela mesma funcionava. E, nesse sentido, o direito à verdade possui alguns desdobramentos, implicando também o direito à memória e à informação, que são fundamentais, pois a memória sobre determinado acontecimento só pode ser construída a partir do conhecimento dos fatos, como nos lembra o Henrique Serra Padrós. A criação, preservação e transmissão de determinada narrativa ela pode ocorrer de diferentes formas,
desde garantir as condições para a emergência de diferentes memórias até a materialização desses relatos, na realização de comemorações em datas simbólicas, na construção de monumentos, na preservação dos chamados lugares de memória, na criação e no fortalecimento de instituições como arquivos e centros de documentação, de museus, que acabam sendo vinculados a essa conservação e transmissão da memória. E, para além disso, na elaboração de cartografias de memórias, nas reformulações dos currículos escolares e também na elaboração de leis e normativas específicas para a educação de direitos humanos, que falaremos daqui a pouquinho mais. Assim, independentemente da forma como se manifeste, uma política de memória ela vai trazer junto a ela uma seleção em relação ao passado, né? Uma seleção que vai atribuir importância e preservar certos aspectos em detrimento de outros. Então, inevitavelmente, uma política de memória, como nos lembra Bruno Groppo, ela também vai ser uma política de esquecimento. Mas esse esquecimento, que é intrínseco ao ato de lembrar, né, que caminha junto à lembrança, é diferente das políticas deliberadas que promovem a desmemória, o ocultamento e o silenciamento, que também, por vezes, aparece na forma de políticas públicas, cujo objetivo é eliminar determinados acontecimentos da memória social, contribuindo para a imposição do esquecimento. Por exemplo, tem uma diferença brutal entre o esquecimento decorrente da seleção operada no momento de narrar o passado, daquele esquecimento que é promovido como uma política negacionista de Estado. E esse tema faz com que a gente possa discutir quem estabelece o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. E ainda que o Estado seja um ator muito importante no estabelecimento de memórias e de esquecimentos, nós precisamos lembrar que existem outros sujeitos que são envolvidos na seleção do que se esquecerá e do que se lembrará sobre o passado, né? E nesse sentido, as historiadoras e os historiadores, as professoras e os professores de história são vários desses atores, né? Que contam ou que contavam, pelo menos até pouco tempo atrás, com uma autoridade que legitimava seus discursos. Bem, um dos principais objetivos de uma política de memória é o reconhecimento. E o reconhecimento de uma determinada situação, como, por exemplo, um genocídio, uma política discriminatória, uma situação de violência e de violação de direitos humanos. É através desse reconhecimento que se criam condições para a chamada desprivatização das memórias, numa expressão utilizada pelo historiador catalão Ricard Vinyes, ou seja, aquelas memórias que antes permaneciam no âmbito privado ou então subterrâneas, utilizando a expressão do Pola, sem legitimidade, fazendo com que essas memórias, então subterrâneas e privatizadas, elas possam ocupar o espaço público e, dessa forma, fazendo com que os sujeitos possam incorporar essas experiências na realidade social. Então, a partir dessa desprivatização e dessa ascensão das memórias subterrâneas, abrem-se uma série de oportunidades para a elaboração coletiva dos traumas e para a superação do passado. Por isso que a gente fala que as políticas de memória possuem uma dimensão reparatória. Até aqui a gente falou de maneira mais genérica sobre o tema das políticas de memória. E eu creio que seja importante que agora nós façamos um movimento de aproximá-lo do campo do ensino de história. E assim, creio que, primeiramente, é preciso que a gente reconheça que diretrizes e normativas para a educação de direitos humanos também podem ser consideradas como políticas de memória, já que essas diretrizes, leis, enfim, parâmetros, eles possuem determinados componentes de transmissão do conhecimento e valores sobre os passados sensíveis, né? E para além, então, de considerar toda essa legislação sobre educação e direitos humanos como parte das políticas de memória de um Estado, nós também podemos assinalar como uma segunda forma de interação entre esses campos, entre a política de memória e o ensino de história, é que as políticas de memória e a educação em direitos humanos, elas compartilham dessa mesma matéria que a gente está chamando aqui de passados sensíveis. E como docentes, a gente identifica em nossas práticas certos temas que são de difícil abordagem em sala de aula. Novamente, vamos
tomar como exemplo a ditadura civil-militar brasileira. Nós temos uma série de leis e normativas que asseguram, ou melhor, que exigem sua abordagem nas escolas, como o Plano Nacional de Direitos Humanos e a própria Base Nacional Comum Curricular. Mas isso não torna a temática da ditadura mais fácil de ser ensinada. Ao contrário, acaba sendo um tema que é atravessado por memórias divergentes e em disputas. E nas diversas manifestações que nós temos dessas memórias conflitivas, existem certas percepções trazidas pelos discentes que tendem a relativizar a lógica e a violência ditatorial e propagam uma visão positiva do período, né? Em alguns momentos, essas noções se contrapõem com os próprios saberes da disciplina, né? Com o próprio conhecimento histórico difundido na sala de aula. E nesse processo, a abordagem que os docentes fazem, por vezes, é tratada como uma mera opinião, né? Para além das acusações comuns de imparcialidade ou de que os dois lados não foram trabalhados. A versão de que a história da ditadura se resume aos dois lados, né, que travavam uma guerra durante o período, é uma visão bastante reducionista, né, da nossa experiência ditatorial, que é comumente utilizada para justificar a política repressiva da ditadura e as violações de direitos humanos que foram perpetradas no período. Essa leitura sobre a ditadura é reproduzida em diversos espaços e materiais produzidos e difundidos em muitas mídias e acaba embasando também os discursos negacionistas ou que relativizam a ditadura. Me encaminhando aqui para o final da minha conversa com vocês, eu queria chamar a atenção sobre uma terceira possibilidade de intersecção entre as políticas de memória e o ensino de história. Em função do alcance limitado das políticas de memória sobre a ditadura no Brasil, sua efetivação tardia e a sua pouca publicidade, o tema é muitas vezes marcado pelo desconhecimento, pelo silêncio e pelo esquecimento, né? Por isso, eu acredito que enquanto professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, quando nós abordamos esses temas, a gente não deve naturalizá-los, né? Não deve naturalizar essas políticas de memória em relação ao passado ditatorial desenvolvido pelo Estado brasileiro, mas sim historicizá-lo, buscar a sua origem nas medidas então desenvolvidas do Estado para o passado ditatorial e, da mesma forma, também não deixar de abordar no ensino de história o riquíssimo material que foi produzido pelas inúmeras comissões da verdade surgidas a partir de 2012, quando a Comissão Nacional da Verdade começou a sua atuação no Brasil. Essas comissões produziram relatórios, produziram material audiovisual, cujo uso na sala de aula é extremamente recomendado pela qualidade e pela possibilidade que nós temos de enfrentar o negacionismo cada vez mais disseminado nas nossas escolas. Bem, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as políticas de memória, sua relação com o ensino de história. Vejo vocês em outro momento. Até mais! Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você não ouviu os outros episódios, sugiro fortemente que você ouça, pois foram pensados para contribuir significativamente com o tema dessa temporada, que é urgente e necessário. Caso conheça alguém que irá se interessar pela temática, compartilhe. Um grande abraço e até breve.